A beleza das imagens em cores impressiona. Nessa parece que a gente está vendo montanhas e vales no espaço, mas são, na verdade, a borda de um berçário de estrelas na nebulosa de Carina. Desde a última segunda-feira, somos brindados com imagens do universo jamais antes vistas. Estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias, nebulosas que se mantiveram longe do alcance dos nossos telescópios, até mesmo do Hubble, agora aparecem com clareza graças ao supertelescópio espacial James Webb. Não foi por acaso que o presidente americano Joe Biden, com a popularidade no chão, fez questão de revelar a primeira imagem diretamente da Casa Branca. And now let's take a look at the very first image from this miraculous telescope. No caso do James Webb, tudo é superlativo, à exceção do curto período de 5 anos que deve ficar em atividade, ao que tudo indica, sem chance de prorrogação. De resto, sobra grandeza. A começar pelo investimento de 10 bilhões de dólares que ajuda a explicar a animação de Joe Biden. O James Webb também está muito longe, a 1.500.000 quilômetros da Terra. A capacidade de seus detectores de luz infravermelha atravessa a poeira cósmica a bilhões de anos-luz de distância. E seus espelhos... A peça mais importante de um telescópio é o espelho. E nesse caso, quanto maior, melhor. O Hubble tem um espelho de 2,40 metros. O do Webb tem 6,5 metros de diâmetro. É 100 vezes mais sensível para captar as luzes do universo do que o seu formidável antecessor. O Hubble já nos permitiu ver o passado, mas se o universo fosse uma pessoa, o Hubble enxerga crianças. O Webb vai enxergar bebês recém-nascidos. Afinal, o que a humanidade pode esperar do mais poderoso telescópio já construído? Quais são os limites e os riscos para o James Webb? E como funciona o sistema que define quais projetos terão acesso a essa verdadeira máquina do tempo, inclusive brasileiros? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a astrônoma brasileira Duília de Mello, professora da Universidade Católica da América, nos Estados Unidos, e colaboradora do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA. Fique com a gente. Professora Duília de Mello, depois de mais de 6 meses de muita expectativa, finalmente o James Webb foi apresentado ao público, né? E, de fato, ele funciona bem, hein? Nossa, funciona e funciona bem, né? Isso que é o importante. É realmente impressionante. Está tudo funcionando como previsto e até melhor. Professora, a NASA já tem o Hubble, que a senhora conhece muito bem. Olhando essas primeiras imagens agora do James Webb, a gente consegue ver as mesmas coisas que o Hubble já via, com uma nitidez maior? Ou realmente já dá para ver coisas nunca antes vistas por olhos aqui na Terra? O James Webb, ele é, digamos assim, complementar ao Hubble, né? Ele faz o que o Hubble sempre fez e agora a gente sabe que ele faz bem e que ele faz também em uma outra faixa de comprimentos de onda, ou seja, a gente consegue ver com outros olhos, nesse caso aí são os olhos infravermelhos, né? Então a gente tem uma detecção de ondas de infravermelho que o Hubble tem, mas só um pouquinho, então ele é mais, digamos assim, especializado nessa faixa do comprimento de onda. Então, sim, o Hubble ainda está lá e o James Webb vem agora para nos mostrar coisas que o Hubble não consegue ver porque ele não tem os detetores que o James Webb tem. O Big Bang, a explosão que criou o universo, aconteceu 13,8 bilhões de anos atrás. E no infinito do universo, a luz de estrelas e planetas que vemos da Terra demorou milhões de anos para chegar aqui. Indo mais fundo do que qualquer outro telescópio para captar essas luzes, o Webb vai, digamos, enxergar o que aconteceu logo depois do Big Bang, 100 milhões de anos depois da explosão. E aí tem a pergunta que é talvez a pergunta mais simbólica de todas, que é de onde nós viemos, né? Nós... não só no planeta Terra, né? Daí tem uma tese super consolidada que é a do Big Bang, né? A explosão de um ponto
ultra concentrado há 14 bilhões de anos. Aí geraram os primeiros átomos de hidrogênio, depois de hélio, depois formou carbono, estrelas, galáxias, até chegando os dias de hoje, né? É pretensioso demais dizer que o James Webb pode reforçar ou até confirmar essa teoria, ou mesmo mudar o rumo da ciência? Sim, é para isso que ele foi construído, né? E hoje foi mostrado, por exemplo, pela primeira vez o espectro, né, de um planeta que gira ao redor de uma estrela, onde a gente vê detecção de vapor de água, né? Isso é super importante. A gente já viu vapor de água em outros planetas e a gente sabe que não é uma coisa extremamente rara, mas com essa digamos assim, com essa precisão e com essa facilidade, a gente nunca fez antes, né? Então, com algumas horas de James Webb, a gente já faz, assim, tudo que a gente fez nos últimos 100 anos. Então, é impressionante o potencial dele, né? Então, Roberto, você está falando que, e agora, né, o que esperar disso tudo é o inimaginável, né? Porque a gente já está vendo que ele funciona exatamente como a gente queria que ele funcionasse. Então, ele tem um potencial incrível de revelar coisas que a gente não sabe que estão lá, né? De mudar o curso da ciência, sim. Como ele tem um detetor infravermelho, que é um detetor infravermelho que vê no que a gente chama de infravermelho distante, mais distante do que o infravermelho próximo que o Hubble vê, é que a gente consegue penetrar a poeira. Então, a gente vê o que está por detrás da poeira, né? E isso é importante porque em muitos ambientes do universo tem muita poeira, porque a poeira ela meio que protege ali uma determinada região, vamos dizer assim, onde está formando estrelas, né? Então, ela dá uma protegida e uma aquecida ali naquela região, e aí a gente não sabe exatamente o que está acontecendo ali por debaixo da poeira. Com um detetor infravermelho, a gente consegue passar por dentro da poeira, que nem quando a gente... acho que as pessoas conseguem entender melhor o raio-x, né? Porque o raio-x é aquela coisa que passa assim pela mão da gente consegue ver os ossos, né? O infravermelho, então a gente passa pela poeira e consegue ver o que está lá do lado de trás da poeira. Isso aí é importantíssimo, porque a gente pela primeira vez vai ver coisas que a gente nunca viu antes. E hoje mesmo já vi umas coisas ali que eu fiquei absolutamente impressionada, que eu não tinha muita certeza que um dia a gente ia ver isso e a gente consegue ver com o James Webb, que é o caso de um grupo de galáxias ali em colisão, que eles tiraram, que é o quinteto de Stefan, que tem uma galáxia que tem um buraco negro, que tem um monte de poeira em volta, que a gente não conseguia ver nada, e agora a gente já vê ali toda aquela região onde tem o buraco negro na galáxia. Então é incrível mesmo. Agora, professora, uma pergunta bem leiga, né? A gente está falando aqui de observar galáxias que surgiram lá no princípio do universo, mas são galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância. Elas não estão mais lá, né? A gente está vendo a luz, na verdade, que vem caminhando, se locomovendo aí pelo universo e está chegando perto da gente agora. É isso? É isso mesmo. A gente está vendo a luz que saiu de lá, né? Então a gente está vendo o passado. Então, eu sei que é difícil, né? Mas eu falo isso, que o telescópio é uma máquina do tempo, né? Na verdade, quando a luz chega no detetor do telescópio, ela saiu de lá há 13 bilhões de anos, né? Então, tem uma das galáxias pequenininha, a vermelhinha pequenininha, lá da imagem profunda, a luz saiu de lá há 13,1 bilhão de anos, que é a galáxia mais distante naquela imagem que foi mostrada ontem, né? E que hoje também foi mostrada novamente. Então, não é a galáxia mais distante já observada de todas, a gente tem galáxias mais distantes, mas é a galáxia mais distante naquela imagem lá. E é impressionante, porque são só poucas horas de observação, quando a gente demorava dias e dias, até meses, observando a mesma região, né? Então, esse potencial que é interessante. E ainda falando sobre o potencial desse novo telescópio, professora, com ele a gente tem mais chances de responder aquela velha pergunta, né? Se há vida fora da Terra ou se há outros planetas habitáveis e que poderiam, inclusive, servir de refúgio para a raça humana no futuro? O servir de refúgio para a raça humana no futuro é questionável, mas sim, é possível que a gente detecte sinais
de condições parecidas com as condições da Terra, né? Porque é isso que a gente está sempre buscando, né? A chamada Superterra é um dos exoplanetas que giram em torno de uma estrela anã na constelação de Hidra. Com uma massa 6 vezes maior do que a da Terra, esse novo mundo fica no limite da zona considerada habitável, onde pode existir água em estado líquido. E a água é necessária para a formação da vida, porque a gente sabe, no único planeta que tem vida, que é esse aqui onde a gente mora, né, a vida nasceu a partir da água, né? Não precisa ter água. Então, o fato desse planeta ter sido detectado água nele não quer dizer que ele tenha vida, né? Até porque esse planeta é um planeta parecido com Júpiter, não é um planeta parecido com a Terra. Mas a gente sabe que o James Webb tem essa capacidade de detecção de moléculas de água em planetas ao redor de outras estrelas, que é uma coisa que a gente não tem facilmente, né? Então, isso aí é a primeira vez que vai poder ser feito mais rapidamente. E aí eu acho que a gente vai já apontar para um planeta do tipo Terra para tentar achar se tem sinais de água na atmosfera desse planeta. Vai ser mais difícil do que esse planeta que foi observado agora, porque esse planeta que foi observado agora é um planeta maior, né? Então é mais fácil de ser detectado. E também acho que fica assim a critério também dos cientistas para proporem, né, os projetos, para os futuros projetos e os futuros alvos, né? Então, que achamos aí alguns planetas interessantes para ver se tem também água nesses planetas, né? A gente tem imagens desses planetas que são geradas por simulações, né, por concepções artísticas a partir de parâmetros. Então, relacionado a esse planeta gasoso, que tem um diâmetro muito maior que o de Júpiter, mas tem menos massa que Júpiter, tem-se parâmetros que indicam a presença de vapor e etc. Com o James Webb, de fato, haverá fotografia de planetas fora do Sistema Solar, lembrando que tudo isso que a gente tem visto são imagens de estrelas, em último caso, em última análise. Planetas seriam muito menores, né? Muito mais difícil de visualizar. Mesmo assim, será que dá para ver? Olha, é difícil de falar. A gente tem algumas simulações que deixam assim mais ou menos otimistas, né, que a gente vai ver um objeto ao redor de outro, né, mas não vai chegar a ver a superfície do planeta, não. Porque o que a gente vê atualmente é aquele método de trânsito, né, que é como um eclipse de um planeta passando na frente de uma estrela, e aí a gente vê que a luz da estrela está diminuindo. Então essa diminuição do brilho da luz da estrela é porque tem um planeta em frente à estrela. Então, isso aí também foi o que foi feito nesse planeta do James Webb, né? Então, e aí a gente vai e usa os detetores para detectar água, por exemplo, né? Mas no caso de outros planetas, outros alvos, né, não se vai ver a superfície de um outro planeta. A gente é muito longe. Mesmo os mais próximos, né, não conseguimos ver com tanta precisão, com tanta resolução. Até não é porque o telescópio é pequeno, não, é porque o planeta é pequeno, né? Então, os planetas têm um diâmetro muito pequeno em comparação com a estrela. Então, não será possível ver realmente a superfície do planeta. Vai poder ver um pontinho ao redor de uma estrela. Que nem um pontinho a gente não vê, tá, gente? Então, se vê o pontinho, já tá bom. Vai falar do que a gente pode ver então, né? Os planetas realmente estão muito distantes e muito pequenos. Agora, essa primeira imagem que foi mostrada já na segunda-feira tem uma questão bem interessante na imagem de campo profundo, né? Essa que mostra um pedacinho muito pequenininho do cosmos abarrotado de galáxias, né? Que são essas formas curvas, né? Como se fossem captadas por uma lente grande angular, né? Então, se você olhar bem para essa imagem, você que está nos escutando aqui vai olhar para aquela imagem, a primeira imagem que foi divulgada, e vai ver algumas curvas, meio laranjas, meio avermelhadas, né? E isso dá para afirmar com precisão que são as chamadas lentes gravitacionais. E por que isso é tão importante para a ciência? São as lentes gravitacionais, né? O Hubble já observa a lente gravitacional há muito tempo, né? E, inclusive, quem nunca viu, vai lá nos arquivos do Hubble, que tem um monte
de imagens de aglomerados de galáxias em que se pode ver os arcos, que são as lentes gravitacionais. Então, o que acontece é o seguinte: a luz, ela sai lá de uma galáxia lá longeona, aí a luz vai passando, quando ela chega perto de um aglomerado que tem uma massa muito grande, ela sofre uma distorção. E essa distorção é que a gente chama de arcos gravitacionais. Então, a luz da galáxia, ela sofreu uma distorção devido à presença dessa massa na frente. Isso aí já tinha sido previsto pelo Einstein, né? Isso é uma das teorias, comprovação da teoria de relatividade de Einstein. Einstein publicou um artigo fazendo os cálculos novamente desse desvio da luz e encontrou um ângulo 2 vezes maior do que encontrado anteriormente. Então, o que a gente vê aqui, então, nessa imagem, a gente vê uns 3 ou 4 objetos de umas galáxias brancas, né? Essas são os membros do aglomerado, né? São os objetos massivos. E aí a gente vê os vermelhinhos, né, que o Roberto falou, ao redor. Esses vermelhinhos então são galáxias que estão lá fora, que a luz, quando veio passando perto desse objeto massivo, sofreu essa distorção. Por que isso é importante? Porque ela não sofre a distorção, como sofre também uma magnificação. Ou seja, a gente não conseguiria nunca nem ver essas galáxias que estão lá longe, mas aí porque tem esse objeto massivo na frente, a luz é aumentada de brilho, né? Aumenta o brilho da luz, então ela é magnificada. Então é isso que a gente fala, que além de ver objetos mais distantes, a gente está vendo os mais distantes ainda, porque eles foram magnificados aqui, ó, a amplitude, né, maior, por causa da presença do aglomerado. Então é realmente fantástico o negócio e vai dar muito pano para manga aqui para estudar esse fenômeno ali. Então o que a gente faz? A gente constrói um modelo matemático do aglomerado, baseado na massa de todas as galáxias do aglomerado, e aí a gente sabe fazer isso matematicamente através das equações de Einstein, para saber quanto que era então a massa do objeto que foi distorcido, que está vindo lá de trás a luz dele, né, que aí vai ser distorcido e formar esses arcos. Então é muito, muito legal isso. Professora, conta um pouquinho pra gente dos bastidores sobre a escolha dos alvos de um telescópio tão especial que custou nada menos do que 10 bilhões de dólares. Dá para imaginar que milhares de astrônomos no mundo, inclusive a senhora, tem o interesse de mirar alvos estudados já há décadas, há anos, né? Aí tem também os interesses das agências que patrocinam o telescópio, a NASA, a Agência Espacial Europeia, a Agência Canadense. Como é que se organiza essa fila? As premissas vão ser as mesmas já utilizadas anteriormente no Hubble? Vai ser uma briga aí por espaço, né? Vai ser exatamente a mesma coisa. Então, o que acontece é que a agência canadense e a agência europeia eles têm uma participação no tempo de observação, né? Mas entra todo mundo na mesma fila, e aí cada um, e não precisa ser astrônomo, não profissional, pode ser qualquer pessoa que queira observar com o Hubble, pode. Tem que mandar um projeto para o Instituto do Telescópio Espacial, que faz a gerência, né, dos projetos. E eu sempre faço parte da seleção dos projetos. Esse ano passado eu fiz, o último que aconteceu agora em abril, eu fiz parte da seleção do Hubble. Então, o que acontece é que a gente recebe milhares de projetos e aí o Instituto divide em modalidades, né? Então, a gente quer observar galáxias, a gente quer observar buraco negro, a gente quer observar estrela, né? Planeta. Então, os especialistas se reúnem nos determinados painéis que a gente chama de revisão de propostas, e aí a gente faz um ranking desses projetos. E eu faço parte da comissão que julga as galáxias, os projetos de galáxias. Então, isso vai acontecer com o James Webb também, já está acontecendo com o James Webb, já passou pela primeira peneira de propostas, e vai continuar sendo da mesma forma que o Hubble. Então, os brasileiros também podem, e sempre brasileiros pedem tempo e conseguem tempo, não são todos, claro, mas os melhores conseguem tempo. E o Brasil acabou entrando no mapa do universo graças a 2 grupos de pesquisadores. Uma das partes mais importantes desse projeto vai ser analisada aqui, na Universidade Federal de Santa Maria. E aí tem que aguardar a receber os dados, né? Porque quem observa mesmo é a NASA.
Então, o centro de operações é em Baltimore, e aí é feito, a gente manda as coordenadas para a NASA mandar para o satélite, né? Porque o James Webb é um satélite que fica a 1,5 milhão de quilômetros de distância, mas é um satélite também do Sistema Solar, que vai observar, então, os objetos que foram selecionados. Então, é tudo feito com muito critério. Tem também o que a gente chama de tempo de diretor, o diretor do James Webb, que no caso o diretor do Hubble também, tem 10% de tempo para observar. VIP, né? Aí é VIP, né? Mas ele botou dinheiro, né, gente? Geralmente são projetos de alto risco, que são os selecionados, porque as comissões que julgam, né, os painéis, né, que julgam os tempos, tentam ser um pouquinho de conservadores, porque é muito caro, né, para observar projetos assim, de muito risco. Então, o diretor geralmente deixa um tempo para esses projetos de riscos e também para, caso aconteça alguma coisa extraordinária, um evento que não estava sendo previsto na época, que tem um tempinho para observar. Então, as primeiras imagens do campo profundo foi tirado em 1994, olha só, foi feito dentro dessa campanha do diretor. Então, a campanha do diretor dá também muito resultado bom. Professor, agora sem querer ser anticlímax, em maio, depois de 6 meses de viagem, preparação, o James Webb foi atingido por fragmentos de alguma coisa e isso acabou arranhando um dos espelhos. E o telescópio está literalmente no meio do nada, né? Ele está orbitando o Sol a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Se em tão pouco tempo ele já teve essa situação, esse contratempo, não é de se presumir que isso pode voltar a acontecer? Claro que situações como essas são previstas, mas é algo realmente importante para a gente se preocupar? Bom, na verdade, ele tem uma tela de proteção, não é assim em cima dos espelhos, né? Mas é uma tela que protege da luz solar e que também serve de proteção, de uma certa forma, para os espelhos também. E já era previsto que micrometeoritos passariam por ali, tanto que ela tem várias camadas, que também na tentativa de minimizar o impacto nos espelhos, né? Mas sim, já era previsto que isso poderia acontecer e nós não achamos que vá nada de, digamos, vamos bater aqui na madeira, que nada vai acontecer com o telescópio, né? Mas claro que, e é bom ele estar longe da Terra também, porque na Terra, o meio ambiente ao redor da Terra já é um ambiente relativamente poluído por causa dos muitos satélites artificiais que a gente tem, né? Então já poderia ficar complicado, mas ele estando lá fora a 1,5 milhão de quilômetros, é bem pouco provável que ele sofra um impacto, até porque ele também só vai viver 5 anos, né? 5 anos é um tempo relativamente curto também para ele sofrer, digamos, uma batida com uma pedra, né? A gente sabe os grandes asteroides, a gente sabe as órbitas e a gente sabe que não tem nenhum em rota de colisão ali. Então, não estamos muito preocupados, mas claro que a gente nunca sabe, né? Estatisticamente é pouco provável, mas não é impossível. E depois desses 5 anos, professora, o que a NASA já tem planejado, o que vem por aí? Claro que a NASA tem outros projetos, né? A NASA tem também um telescópio do futuro, que é o Nancy Grace Roman, que a gente chama de Roman Telescope. E o telescópio Roman vai, por exemplo, observar principalmente alvos para estudar matéria escura e energia escura, né? Que não é o que o James Webb vai fazer. Então também já está aí planejando outra missão com uma outra finalidade, né? Mas o James Webb é realmente bom. O que ele demonstrou nessas últimas horas, digamos que a gente ficou vendo as imagens dele, é o potencial que ele tem, né? Então, estou até aqui olhando para essa imagem aqui da nebulosa do Anel do Sul, né? Que é de uma estrela morta, que é absolutamente incrível essa imagem. Acho que essa imagem foi a que mais me impactou assim, visualmente. Que inclusive, lembrando que o Sol vai morrer e vai virar uma nebulosa planetária exatamente como essa.
Então a gente está conseguindo ver aí o que vai acontecer com o Sol no futuro, né? E essa imagem é tão poderosa que a gente consegue ver galáxias que estão por detrás da nebulosa. E eu fiquei assim, absolutamente incrível. O potencial desse telescópio realmente é fascinante. Professora, para a gente terminar, se você tivesse uma semana inteira com James Webb à sua disposição, e um único alvo para procurar, qual seria o seu alvo? E um único alvo, eu acho que eu faria uma imagem dessas aí de campo profundo, deixaria observando um mês aí de James Webb até cansar. A senhora no Twitter destacou na imagem de campo profundo um pontinho vermelho bem pequenininho, né? Seria mais ou menos ali, ou seja, nos confins do universo? Seria. Até, Roberto, eu perdi, aí eu estava postando comigo mesmo que eu ia achar qual era a galáxia mais distante dessa imagem, só olhando assim. Mas a vermelhinha que eu escolhi, ela é uma daquelas, tá? 5 que mostraram hoje, porque ontem não mostraram, né? É uma daquelas 5. A outra tá pertinho dela também, que tá a 13,1 bilhões de anos, né? Então, incrível. Então, eu acho que eu faria isso. Eu faria uma imagem profundésima. Professora Duília de Mello, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para a senhora. Muito obrigado. Grande abraço. Muito obrigada, gente. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da NASA e do canal no YouTube AstroTubers. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.